primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Vamos lá, queridos. Estamos caminhando para o encerramento dessa série. Nos primeiros 2 domingos de dezembro estaremos encerrando, se Deus quiser, e vamos começar o projeto Abra a Sua Bíblia, ou seja, vamos expor aqui Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da sua igreja. Deus em missão através da sua igreja. Exposições panorâmicas. Pode passar, guerreiro, aí. Isso. Queridos, dentro das doutrinas centrais do cristianismo, o que nós chamamos de Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, fazem parte dessas doutrinas centrais. Fazem parte dessas doutrinas centrais. Doutrinas essas inegociáveis. Nós somos inflexíveis quando o assunto são essas doutrinas. Nós não negociamos, pois negociá-las é abandonar a doutrina dos apóstolos. É virar as costas para as Escrituras. E há 8 dias iniciamos falando sobre a ordem da salvação. Já trabalhamos essa questão de que ela foi planejada na eternidade. Não vamos voltar mais. Já trabalhamos o segundo ponto, ela é garantida. Ela foi garantida pela graciosa e livre eleição de Deus. Isso também foi feito na eternidade. E também, há 8 dias, o terceiro ponto, salvo engano, nós trabalhamos aqui. Adiantamos, não foi? Isso. Falamos aqui também que essa ordem da salvação, ela tem uma base, ela tem um fundamento. A pessoa e a obra de Cristo. O que nós chamamos de expiação. Sabe aqueles 5 pontos apelidados de os 5 pontos do calvinismo? Eu chamo de apelidado porque as pessoas passam a acreditar que foi João Calvino que criou essas doutrinas. Não, são doutrinas bíblicas. Agora, são apelidadas, Luiz, de calvinismo, porque João Calvino expôs muito bem. Ele foi um dos muitos pastores que expôs muito bem essas doutrinas. Por isso são apelidadas. Mas Spurgeon não gostava de chamar de 5 pontos do calvinismo. 5 pontos de doutrinas bíblicas. Uma delas é o terceiro pontinho. O primeiro é total depravação, lembram? A total depravação é uma doutrina bíblica? É. Pós-queda. Segundo ponto, eleição incondicional. A doutrina da eleição é bíblica? É. Antigo Testamento e Novo Testamento fala sobre isso. Aí o terceiro pontinho entra, expiação. E aí tem 2 palavrazinhas que os teólogos usam: limitada ou particular. Eu prefiro usar a palavra particular. Não é que a palavra limitada esteja errada, mas ela dá um entender meio equivocado. Ela abre uma brecha para inferiorizar a obra de Cristo. Então eu prefiro particular, no sentido de que ele morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu pelas suas ovelhas. Então expiação limitada. E a pessoa é a obra de Cristo. Quem ele é e o que ele fez envolve a expiação. A expiação não envolve só o ato da morte dele, não, viu? Vocês sabem disso. A expiação envolve a pessoa dele e a obra que ele realizou. Pois se ele não fosse o que ele é, ou o que ele passou a ser, ele não teria feito a expiação, não. Como assim, pastor? Ora, que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e ninguém aqui nega. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Só que no versículo 14 do mesmo capítulo, Davi, nós encontramos o Senhor dizendo: e o Verbo se fez carne. A doutrina da encarnação de Cristo. Para ele expiar os nossos pecados, o mediador precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Aí os nossos catecismos, maior e menor, Denise,
são fenomenais. São nossos manuais de doutrina, Luísa. O breve catecismo, Luísa. É tarefazinha para você aí um dia. Procura saber sobre isso, o mediador. Por que o mediador tem que ser plenamente Deus? Por que o mediador tem que ser plenamente homem? Porque tinha que ser um homem perfeito para reparar o dano que o homem praticou. Mas um homem por si só não conseguiria fazer, então tinha que ser também Deus. Leiam lá em casa isso aí. Mas aí, tem um texto que ele resume muito bem isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, mano, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembram que domingo pela manhã trabalhamos uma parte desse texto? E dissemos aqui que a primeira parte é aquele que não conheceu o pecado. Só aí nós temos implicitamente a doutrina da divindade de Cristo, a doutrina da sua humanidade e a doutrina da sua impecabilidade. Aquele que não conheceu o pecado. Aí você pergunta, quem? Jesus, plenamente Deus, plenamente homem. Aquele que não conheceu o pecado. Só aí temos a doutrina da divindade de Cristo, a doutrina da humanidade de Cristo e a doutrina da sua impecabilidade. Mas aí o texto prossegue. Ele o fez pecado por nós. Ele quem? O Pai. O Pai jogou sobre as costas dele a nossa culpa. O Pai o enviou para ele morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Isso é morte substitutiva, morte vicária, substitutiva. Ele é o nosso substituto. Por isso, a linguagem de Cordeiro de Deus no Antigo Testamento e Cordeiro de Deus no Novo Testamento. Por isso, quando João percebeu, ele se aproximando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Vejam, na segunda parte do versículo, ele o fez pecado por nós. Nós temos obediência passiva. Na primeira parte, obediência ativa, ele não pecou. Na segunda parte, ele o fez pecado por nós. Obediência passiva. O que é obediência passiva em cristologia? A pessoa é obra de Cristo. É quando Cristo se entrega e ele bebe o cálice da ira do Pai voluntariamente. Ele se entrega passivamente e ele bebe o cálice da ira de Deus. Obediência passiva. A expiação não se deu apenas através da obediência ativa. A obediência ativa ele conseguiu mérito para nós. E a obediência passiva, ele pagou a dívida. Mas ele não só pagou a dívida, ele conseguiu mérito. Imagine, numa linguagem aqui bancária, bem limitada, alguém paga uma dívida minha infinita de um valor impagável. Denise chega e paga uma dívida impagável que eu não poderia pagar. Mas para além disso, ela deposita ainda o valor de crédito na minha conta. Eita, Denise, já pensou? Não faça isso não. Gente, é uma linguagem só para ilustrar. Isso é expiação. É a base da ordem da salvação. Você não estaria aqui como cristão se ele não tivesse feito o que ele fez. E aí o quarto ponto, e aqui nós já citamos, essa ordem da salvação, ela é aplicada por quem? Ela é aplicada em nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica. E ele continua aplicando, porque depois que ele nos regenera, vamos chegar nisso aí já já, ele nos conduz à conversão. Depois da conversão, está ali ligado, ele nos dá consciência da justificação. Depois a adoção, santificação, até a glorificação. Ele não para. O Espírito Santo, como agente aplicador, ele não parou não. A ordem da salvação continua acontecendo, gente. É ele que aplica. Sexto ponto. Eu
Eu troquei o ponto ali, foi? Eu acho que foi na hora de digitar. É o quinto, ela era o quarto, não é? Deixa eu voltar aqui. Tá certo, é verdade. É o meu olho mesmo. Agora observe aí, querido. Não confunda a ordem da salvação como se fosse etapas desconexas. E outra coisa, etapas distantes uma da outra. Não, são etapas, parece um aro de uma roda de bicicleta. Você não sabe qual é o aro que roda primeiro, com exceção da regeneração. Na ordem da salvação, que é a salvação de Deus em nós, começa com a regeneração. E aí eu não começo o embate entre os calvinistas e os arminianos. E não vamos adentrar aqui nesse embate, que Deus os abençoe também. Mas você encontra um servo de Deus arminiano, que também é servo de Deus, arminiano clássico, ele vai dizer que começa com a fé. Depois a pessoa é regenerada. Mas aí a doutrina reformada, que nós apelidamos de calvinista, diz não. Como é que o morto pode ter fé? Ele primeiro precisa ser ressuscitado. Por isso que na ordem da salvação, na perspectiva reformada, é com a regeneração. E aí nós temos algumas ilustrações. Por exemplo, alguns milagres de Cristo foram feitos também para ilustrar isso. Lázaro está lá morto. O que é que acontece para ele sair do túmulo? O Senhor diz o que para ele? Lázaro, sai. Ou vem para fora. Mas aconteceu algo lá para que ele ouvisse a voz. Quando ele diz, é algo assim instantâneo: Lázaro, sai. O que acontece com Lázaro? Ele é ressuscitado. Então a palavra, ela regenera e gera fé ao mesmo tempo. Então primeiro é a regeneração, queridos. A doutrina da regeneração é importantíssima. É nascer do alto, é o nascer de Deus. Aquele diálogo com Cristo, com Nicodemos, lembram? Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas aí ele vai aprofundando e diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos dizer, é necessário nascer de novo. Tem um livrozinho antigo, rapaz. Eu perdi esse livro na minha biblioteca. Pela bondade de Deus, são tantos livrozinhos que eu perdi um livreto do pastor Glênio Paranaguá. E todo ano ele está na Conselho Cristã, né, guerreiro? Eu descobri que ele está. Pense, gente, um servo de Deus, aquele homem. Daqui a pouco eu estava lá assistindo a transmissão ao vivo e ele pregando. Olha, antigo, viu? Eu ouvi uma mensagem dele em Recife, ó. E o livrinho dele foi sobre novo nascimento. Novo nascimento. Glênio Paranaguá. Valeu, Jade. É o óculos ou para aqui? Meu ressecamento de lábios, gente. Hoje eu tive que comprar 6 lenços hoje. E ele trata nesse livrinho sobre o novo nascimento de forma extraordinária. Porque Cristo disse: importa-vos dizer, importa que vocês saibam e relembre sempre, é necessário nascer de novo. Então ela começa aí. Disse isso para Nicodemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: olha, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Apenas o homem espiritual. Você já parou para pensar, Samira, o que significa o homem natural e o homem espiritual? Olha a palavrinha-chave aí. Quando Paulo diz o homem natural e diz o homem espiritual, ele está fazendo referência ao homem que nasceu de Deus. A regeneração. Então é claro que a pessoa que não nasceu de Deus, ela não entende as coisas de Deus. Isso é necessário demais, é negociável essa verdade. 6º lugar, adiantei. Ela é proclamada pelo sincero chamado do Evangelho.
é proclamada pelo sincero chamado do Evangelho. Veja que ela se dá através da pregação do Evangelho. E aí é onde tem aquela conexão de o aro de uma roda de bicicleta. Linguagem do apóstolo Pedro: vocês foram regenerados por uma semente incorruptível. Vocês foram regenerados por uma semente incorruptível. Linguagem de Pedro, Petrina. Então veja, ordem da salvação. Tem que haver o chamado pelo Evangelho. Deus regenera a pessoa pela pregação. Agora é muito instantâneo isso, é muito rápido isso. Às vezes, essa regeneração acontece, a própria pessoa, por conta do evangeliquez, ela não consegue dizer que ela foi regenerada, ela já foi. Ela começa a gostar de ler a Bíblia, ela começa a querer congregar, ela passa a congregar, mas você pergunta a ela: não, ainda não, que eu não estou preparado. Que já ouviu isso aqui? Às vezes não, é porque quando ela diz: não estou preparado ainda, é porque ela criou um paradigma de estar preparado. Só está preparado quando, até o dia que ela entendeu o que é santificação progressiva, aí ela vai parar de dizer que eu não estou preparada. Porque, querido, se fosse nesse quesito aí, ninguém estaria. Quem estaria preparado aqui? Então, ela é proclamada pelo sincero chamado do Evangelho. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Por isso que a pregação ela é importante, é um dos meios de graça. A fé vem pelo ouvir o que, gente? Romanos capítulo 10, e ouvir a palavra. A igreja não pode abrir mão de pregar a palavra, de pregar o Evangelho, e com fidelidade. Seja dentro de uma estrutura de sermão expositivo, tecnicamente falando, onde damos muito mais preferência, mas de acordo com a circunstância e a necessidade da igreja, um sermão temático, um sermão textual, um sermão biográfico. Ela tem que pregar o Evangelho. Essa é a ordem da salvação. Não podemos esquecer. Sétimo, como é que essa regeneração ela passa a ser percebida na vida do outro? A regeneração é algo interno que acontece. Mas como é que ela se torna visível na vida do outro? Como é que as pessoas passam a olhar e dizer: opa, ali ó, ela é evidenciada pela fé e arrependimento. É o que nós chamamos de conversão. Conversão. Lembra do Romerito? Um jovem novo convertido da igreja? É só um exemplo aqui. Um desses domingos aí, depois do culto, salvo engano, foi num dia que o presbítero Humberto estava como liturgo, lembra? Pois é. Nos procurou aqui: pastor, como é que eu faço para entregar minha vida a Jesus? Entendeu? A regeneração ela aconteceu, mas ela não fica guardada. Ela se exterioriza. O Tiago de Janai e por aí vai. Ela se exterioriza. Fé e arrependimento é o que nós chamamos de conversão. A conversão, ela é descrita como fé e arrependimento. E aí você encontra o escritor aos Hebreus dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. E aí Pedro, no sermão pós-Pentecoste quando os galileus perguntaram: varões galileus, o que devemos fazer? O que foi que Pedro disse? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Aí ele disse a sequência. Então o arrependimento ele é doutrina central. Regeneração é doutrina central. A conversão, ou melhor, a pregação do Evangelho, que é justamente o chamado, o chamado externo através da pregação. E depois vem o chamado interno, que é onde entra aí a regeneração antes. Chamado externo, chamado interno, aí acontece conversão, fé e arrependimento. Aí você começa a perceber: opa. Aí os frutos de arrependimento vão sendo manifestados. Eles são palpáveis.
Quem foi que disse: Senhor, a quem eu defraudei eu vou devolver 4 vezes mais? Quem foi? Zaqueu. Arrependimento. João Batista olhou para os seus compatriotas que estavam se aproximando para receber o batismo, para receberem o batismo. Ele disse o quê? Parem de dizer que vocês têm por pai Abraão. Mas por que João Batista disse isso? Os caras estavam chegando, pedindo para serem batizados. É que João percebeu que estava havendo um divórcio entre o que eles diziam e o que eles faziam. E eles se apegavam à ideia de serem descendentes, segundo a carne, de Abraão. Aí João Batista diz: parem com isso. Parem de confiar nisso, porque Deus pode transformar essas pedras em filhos de Abraão. Então, o que devemos fazer? Aí apenas um exemplo ele dá. Você que é soldado, se contente com o vosso soldo. Não receba, em outras palavras, propina. Isso é fruto de arrependimento. Paulo vai usar na carta aos Efésios: quem mentia, não minta mais. No bloco dos imperativos: quem mentia, não minta mais. Quem furtava, não furte mais. Os blocos dos imperativos da carta aos Efésios, ele começa no capítulo 4. Do 1 ao 3º bloco dos indicativos, quem nós somos em Cristo, e a partir de quem nós somos em Cristo, vivam de acordo com o bloco dos imperativos. Arrependimento e fé. 8º, agora como é que ela é declarada? Como é que essa salvação ela é declarada? Na justificação. A justificação ela acontece diante do tribunal de Deus, é fora de nós. Mas nós tomamos consciência pela fé. Justificados, pois, mediante a fé. Onde está esse texto, Daniel? Apenas a carta, pode citar. Justificados, pois, mediante a fé, tendo paz com Deus. Romanos, citou Romanos, Denise? Não, né? Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, tendo paz com Deus. Por isso, uma doutrina cara para nós, a justificação pela fé. Por isso, um dos solas é sola fide. Você toma consciência da justificação pela fé. Pela fé. Entenderam? É só citação rápida aí, Romanos 5. Próximo domingo, próxima quinta, vamos falar sobre a igreja. E depois vamos encerrar numa outra quinta-feira aí sobre a escatologia, que é muito importante. E aí depois a gente começa Atos. Aí sim, dentro de uma estrutura de exposição mesmo. Observe aí como é que ela é familiarizada. Declarada na justificação. Mas como é que a salvação é familiarizada? Pela doutrina da adoção. Isso é maravilhoso. Pensa uma doutrina pouco pregada por nós mesmos. E tão consoladora, gente. Qual foi a última vez que vocês ouviram eu falando aqui sobre a doutrina da adoção? Entende? Uma doutrina tão consoladora essa. Aliás, nós só somos família de Deus. Quando eu digo qual foi a última vez, se bem que no aspecto geral temos citado, não é? Quando citamos Efésios 2,9, nós pregamos Efésios aqui e citamos Efésios 2,9, ou melhor, 2,19. Paulo diz que somos família de Deus. Outrora vocês eram estrangeiros, não pertenciam ao povo de Deus. Agora não. Agora vocês foram aproximados. Vocês são família de Deus. Para ser família de Deus tem que passar pela adoção. Tem um texto que é clássico em João, não tem no Evangelho 1,12? Vamos ler João, o Evangelho 1,12, eu acho que é 1,12. Veja que texto lindo isso. A sonoplastia, se der, põe aí, por favor. João 1,12. Querido, filho unigênito só tem um. Filho eterno é Cristo. Nós somos adotados. Olha só o texto.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Aí os teólogos até falam de ser filho por regeneração e por adoção, mas jamais eterno. Eterno só tem um, Jesus. Naquele livro que eu compartilhei com vocês 2 vezes, Os Prazeres de Deus, sem desespero, quando puder compra aquele livro. Só os 3 primeiros capítulos já valerão a pena, farão com que você diga: uau, que grande Deus! É vibrante, gente. Vocês vão ter lá um capítulo, John Piper, é um espóliozinho para você comprar mesmo. John Piper mostrando o que nós já sabemos, mas que muitas vezes não aprofundamos e não valorizamos. Queridos, Deus tem o prazer de olhar para o seu filho e dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí John Piper apresenta como um dos prazeres de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. E muitas vezes não percebemos isso. O nosso Deus é um Deus feliz, queridos. O nosso Deus é um Deus feliz. O nosso Deus não sofre de infelicidade, Ele é feliz. E um dos prazeres dele é o seu Filho eterno. E a gente encontra isso várias vezes nos Evangelhos. Mas está lá apontando para no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele tem prazer em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o resplendor da sua glória, a imagem perfeita do seu ser. Você começa a ler, queridos. Tem outros, mas John Piper para mim é referência de calvinista, de reformado alegre. É referência. Eu fiz a postagem do livro no Facebook e um santo de Deus bem amado, um colega pastor, e eu vou citar porque ele mesmo colocou lá, e foi de forma bem respeitosa, ele até brincou: reverendo, eu não gosto muito de John Piper não, mas só porque você está indicando eu vou ler. Aí eu não coloquei lá não, mas para meu amigo não gostar de John Piper, santo de Deus. Mas eu vou ler essa obra aí. Gente, a obra é valorosa. Então ela é comprovada, ela é familiarizada na adoção. Gálatas diz que nós recebemos o espírito de adoção, que nos faz dizer Abba. Querida, a palavra Abba, do aramaico, traz a ideia de intimidade. Não é uma intimidade banalizada, vulgar, mas uma intimidade. Há uma briga entre os exegetas aí, porque a ideia no português é de paizinho, de pai querido, e alguns reformados não gostam dessa linguagem, né? Mas a ideia de intimidade com Deus mesmo, gente. Abba, queridos, Abba, Pai. Você é para pensar que você tem um privilégio de chamar o Criador dos céus e da terra de oh, Paizinho, Santo Pai. Agora ela é comprovada onde, gente? Na santificação. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santificação é a progressiva. Existe uma santificação instantânea, abrupta, quando o Senhor nos separa. Essa é instantânea. E existe uma santificação progressiva. E é nessa progressiva que nós nos encontramos já. Nós já participamos das duas, a instantânea, e estamos na progressiva, sendo mais e mais transformados na imagem e semelhança de Cristo. Nanda, querida, e Diácono Júnior Precioso. Quer ver onde é que ela entra? Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados segundo o seu, aos que de antemão conheceu também os predestinou. Santificação progressiva, para serem conformes à imagem do seu
filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembra que um dos pontos do sermão do domingo à noite foi que o culto pactual, comunitário e público, ele tem um aspecto escatológico do já e do ainda não? A igreja, quando se reúne, ela está dizendo para si mesma, para o mundo, que nós já somos, mas ainda aguardamos a plenitude, o já e o ainda não. Ela diz para si mesma, por isso que o culto ele é necessário. Quando nós estamos reunidos, Maicon, no culto pactual, comunitário e público, estamos dizendo para nós mesmos, uns para os outros, nós já somos filhos de Deus, erga a cabeça, mas ao mesmo tempo declaramos para nós mesmos e para o mundo, mas ainda não chegou a plenitude, estamos caminhando, chegaremos lá. E nós citamos aqui a primeira carta do apóstolo João, o capítulo 3. Vejam com que grande amor Deus nos amou, ao ponto de sermos chamados filhos de... a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nós já somos amados filhos de Deus, diz João o apóstolo. Mas no mesmo texto ele diz, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, haveremos de vê-lo como ele é e como ele seremos. Isso é o ainda não, Natália. Então olha como o culto é importante, queridos. Na linguagem de Hebreus 10, nós somos estimulados a fazer isso um com o outro. Então, quando o cristão, por razões não legítimas, que não passam pelo crivo da obra de necessidade e misericórdia, ele se ausenta do culto pactual, do culto comunitário e público, ele está dizendo, eu não estou nem aí pelo que eu já sou, e muito menos o que eu serei. Resumindo, ele está dizendo, eu não estou nem aí pelo que o Senhor já fez por mim, e pouco me importa pelas promessas que o Senhor disse que vai cumprir. Não, poxa, eu não digo isso não, querido. É isso que a gente diz na prática, quando você se ausenta, com exceção da obra de necessidade e misericórdia, do culto pactual, comunitário e público. Encerrando de vez. É continuada pela preservação na poderosa graça, a doutrina da perseverança dos santos. Lembra do 5º ponto, dos 5 pontos do calvinismo? Perseverança dos santos. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Paulinho. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Perseverança dos santos. Louvado seja o Senhor. Nem mesmo os meus pecados vão me tirar das mãos dele. Vou pecar, como o Pai, ele vai me disciplinar, mas o pecado não me arranca mais dele. Olha só, Bia, o pecado não mais nos arranca dele, queridos. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. 12º, e aí a gente encerra. Na hora da salvação, qual é o último estágio que nós estamos aguardando? Glorificação, queridos. Ai, vai chegar após o juízo final. Aí eu não vamos precisar mais todo domingo ter um momento de contrição e quebrantamento. Tem que ter hoje processo de santificação. Mas lá não vai precisar mais não, queridos. Porque não mais teremos luta contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Vamos ver como ele é e em virtude disso, como ele seremos. Plenamente humanos, resgatados, glorificados. Então que o Senhor nos abençoe. Essa é a nossa ordem da salvação, que em latim chamamos de Ordo Salutis. Uma exposição bem panorâmica. Próxima quinta, eclesiologia, doutrina da igreja. E aí depois uma outra, escatologia. E aí já é dezembro, a gente começa Atos dos Apóstolos para a glória de Deus, Luiz. E bom ver você aí, guerreiro. Tenho notado que você agora não tem faltado mais não. Não abra mão, não desista. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.